crianças, tudo bem? Bem-vindos então para mais uma história. Hoje a nossa história é sobre José. Quem aqui já ouviu essa história? Bom, nessa história a gente tem então José, 11 irmãos e seu pai como personagens. José era um menino muito sonhador e muito obediente ao seu pai. Sabe aqueles sonhos bem legais que a gente tem, que a gente sonha com comida, que a gente sonha quando a gente está viajando para um lugar bem legal? Então, José era cheio desses sonhos e um dia ele teve um sonho um pouco diferente. Ele chegou, esse é José, para os seus irmãos e falou assim: irmãos, eu sonhei que tinha um trigo. Um trigo, crianças, é como se fosse um monte de capim seco, vamos imaginar assim. Ele sonhou que quando ele chegava perto desse monte de trigo, esses trigos se dobraram perante ele, como se ele fosse alguém muito importante. E aí, os irmãos de José ficaram com essa cara aqui para ele, bem ciumados. Depois, José teve outros sonhos, mais ou menos igual a esses. E aí, os irmãos dele foram lá correndo e contaram pro pai dele: olha pai, José tá sonhando isso, isso. José tá doidinho. E aí o pai de José foi e falou com ele assim: José, isso tá errado, você tá sonhando esse tipo de sonhos, a gente por acaso vai adorar você agora? E aí José, sem entender muita coisa, esqueceu aquilo e continuou vivendo a sua vida. Um dia, o pai de José manda com que ele fosse até longeão, onde os seus irmãos mais velhos estavam trabalhando. E José foi lá, foi até lá, só que naquele dia José tinha ganhado algo de especial do pai dele. Vou contar um segredo para vocês. José era o filho preferido do seu pai. O pai de José não gostava muito dos outros filhos, porque os outros filhos desobedeciam muito ele, mas José era tão carinhoso e José era tão obediente que ele se destacava. Quando a gente é obediente, quando a gente escuta o papai e a mamãe, todo mundo ao nosso redor gosta da gente, sabia? E aí, o pai de José deu para ele uma capa. Essa capa era a roupa mais bonita que tinha, porque ela era colorida e ela era muito chique. E aí, então, José, ele vestiu essa capa bem bonita, né? Deixa eu te arrumar. Ele vestiu essa capa bem bonita e foi ao encontro de seus irmãos. Mas quando os irmãos avistaram José de longe com essa capa bem bonita e eles não tinham ganhado, sabe o que eles fizeram? Eles ficaram com muita raiva. Aí eles pegaram a capa, rasgaram e bem na hora estava passando naquele lugar compradores de escravos. E aí, sabe o que eles fizeram? Pegaram o seu irmão e jogaram em um poço muito fundo e falaram assim para aqueles compradores: vocês querem comprar? E os compradores falaram sim. E aí José foi vendido. E aí José foi morar no Egito. Mas Deus é muito bom, crianças. Lembra que José era obediente? José era uma pessoa que gostava muito do pai das pessoas. Então Deus não desamparou José. Bem mais lá pra frente, em outra história, José vira alguém muito importante no Egito. Ele era considerado como o melhor amigo do rei. E ele era muito rico e muito feliz. Mas isso é outra história. Então, crianças, o que a gente tem que deixar nessa história? A gente não pode ter inveja dos nossos irmãos, a gente não pode ter inveja dos nossos amiguinhos, mesmo que eles tenham algo que a gente queria muito ter. A gente precisa orar e falar: papai do céu, se for da vontade do Senhor, eu também quero, mas se não for, tudo bem. E quanto mais obediente a gente é, mais Deus nos ama, certo? Olha, para essa semana vocês vão fazer então a lição 6 da revistinha, façam os desenhos, tudo certinho, e eu tenho um desafio. Na aulinha de quinta-feira, eu espero vocês com uma folha e com os lápis de cor. Dessa cor da capa aqui, ó. Roxo, amarelo, verde água e azul escuro. Roxo, amarelo, verde água e azul escuro. E a gente vai desenhar juntos uma capa como a de José, certo? Então, fiquem com Deus, que o Papai do Céu abençoe vocês. Beijos e façam a tarefa, tá bom? Tchau!